Olá, meus queridos irmãos. Louvado seja o nome do Pai, nessa manhã aqui de reflexão na palavra do nosso Deus. Quero falar hoje sobre Isaías 14, a queda de Satanás, né? Como a religião fala, né? Eles falam que caiu um diabo do céu e vamos meditar aqui nesse texto para ver se realmente isso é verdade. Eu, na minha concepção, aqui eu não vejo caindo um diabo do céu aqui nesse texto. Eu vejo simplesmente falando aqui de um rei, do rei da Babilônia, certo? No texto. Mas a religião diz que caiu um diabo do céu aqui. Eu quero que você acompanhe a leitura do texto comigo. Amém? Vamos começar do versículo 9, para a gente entrar no contexto da história. Está escrito assim, ó: o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro. Na sua vinda despertou por ti os mortos e todos os chefes da terra, e fez levantar dos seus tronos a todos os reis da terra. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhante a nós. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Irmãos, se você acompanhar essa leitura comigo, você vai ver que ele não está falando de um suposto diabo que caiu do céu, mas está falando sim do rei da Babilônia. Eu quero que você foque em algumas palavras que está escrito aqui, para você ver como ele não está falando de um ser espiritual, mas sim de um homem. Olha só, vamos ler o versículo 9 de novo, ó. O inferno, desde o profundo, se turbou por ti, para te sair ao encontro. Na tua vinda, despertou por ti os mortos. Primeiro, nós sabemos aqui que inferno é sepultura. Mas para a religião, o inferno é um lugar que está pegando fogo, onde os ímpios vão para lá ser queimados para toda a eternidade. Certo? Se esse inferno que a religião fala é verdade, então lá, antes de Lúcifer cair lá, Satanás, que eles dizem que caiu do céu, já tinha gente nesse inferno lá. Olha só, o inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro. Na tua vinda, despertou por ti os mortos. Então já tinha gente morta lá nesse inferno. Nós sabemos que esse inferno não é um lugar que está em chamas de fogo, onde os mortos vão para lá. Inferno aqui é sepultura. E se o inferno aqui é sepultura, o texto está dizendo que esse suposto Lúcifer vai morrer e vai para esse inferno. Você prestou atenção? O inferno desde o profundo se turbou por ti, para te sair ao encontro. Na tua vinda, despertou por ti os mortos. Olha agora só. E todos os chefes da terra, e fez levantar do seu trono a todos os reis da terra. Olha o versículo 10, ó. Estes todos responderão e te dirão: tu também adoeceste como nós, e foste semelhantes a nós. Está falando aqui que Lúcifer ia adoecer, irmão, ia ser semelhante aos homens. Já foi derrubada na sepultura a tua soberba, com o som das tuas violas. Os vermes debaixo de ti se estenderão, e os bichos te cobrirão. Ele está falando aqui, irmão, como se fosse de alguém que já estivesse morto, em estado de putrefação, né? Como se ele já estivesse em estado de decomposição.
como os bichos estivessem comendo ele. Você está vendo, irmão, como essa passagem aqui, ela está falando de um homem e não de um ser espiritual? Como é que um ser espiritual vai morrer, vai apodrecer e os bichos vão comer ele? Não faz sentido, não. Essa passagem ela está falando de um homem. Aí o versículo 12 está escrito assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilita as nações. Olha só, Lúcifer, filho da alva. Essa passagem, Lúcifer, irmão, que não existe na Bíblia. Foi um homem chamado Jerônimos que colocou esse nome Lúcifer, entendeu? E interpretou como diabo, porque esse Jerônimo foi que levantou o estudo sobre alegoria. Ele disse que tudo que está na Bíblia aqui, a maioria deles é alegórico, e que por detrás disso aqui existe algo espiritual. Então, quando ele falou isso, ele colocou Lúcifer como o diabo, mas a palavra Lúcifer significa iluminado. Certo? A palavra Lúcifer é um adjetivo que significa iluminado, entendeu? Lá em Apocalipse, a Bíblia vai chamar Jesus de estrela da manhã, que significa Lúcifer. Então Jesus é um diabo? Não, Lúcifer significa iluminado. Você é um homem de Deus, você é um homem iluminado, você é um Lúcifer, um homem iluminado, o portador da luz. Isso que significa, entendeu? Mas esse Jerônimo, ele interpretou a Bíblia como um alegórico, entendeu? Aí vamos lá no versículo de número 13, ó. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregações me assentarei aos lados do norte. Vamos lá. Exatamente. O céu, irmão, não tem norte. Entendeu? Quando ele fala que vai sentar acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte das congregações me assentarei ao lado do norte. O monte das congregações, irmão, era um monte que existia onde os reis se reuniam para decidir alguma coisa. Era um dos montes mais altos que tinha lá. Ele está dizendo que ia se sentar acima desse monte, por quê? Porque esse homem aqui, esse rei aqui, queria ser maior do que todos os reis. Quando ele fala, me sentarei acima das estrelas, ele está falando de uma grandeza, que ele ia ser grande, um homem maior do que todos os homens. É isso que ele está dizendo. Aí ele fala, aí ele fala assim: e tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei ao lado do norte, subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Ou seja, ele está dizendo aqui que seria, subirei às alturas das nuvens. Ele está dizendo que o trono dele ia ser elevado, ia ser muito alto, ia ser muito grande, que ele ia ser semelhante a um Deus. Quando ele fala aqui o Altíssimo aqui, ele não está se referindo ao nosso Deus que nós conhecemos, mas ele está se referindo aos deuses. Não é ao Deus Criador, aos deuses que ele acreditavam lá, o rei da Babilônia, que o rei da Babilônia acreditava em outros deuses e não no nosso Deus. Ele está dizendo que ia ser maior do que todos os deuses, ia ser semelhante aos deuses. É isso que ele está dizendo. Ele não está falando aqui de Satanás, porque no versículo 9, o inferno existia e já tinha gente no inferno que estava esperando ele para lá, certo? Antes dele cair por terra. Certo? E aqui no versículo 10 está dizendo que ele morreu, ficou podre e os bichos estavam comendo ele. Não faz sentido isso aqui ser um ser espiritual, irmão. Certo? Nós sabemos que diabo, nunca caiu um diabo do céu. Essa palavra diabo, ela é simplesmente um adjetivo, e você pode empregar essa palavra diabo em várias coisas. Tipo assim, a palavra bonita é um adjetivo, certo? Eu tenho uma bicicleta, e essa bicicleta, ela é uma bicicleta muito bonita. Eu posso falar bicicleta bonita. Eu usei o nome bonito, adjetivo, e empreguei na bicicleta para dizer que ela é bonita, entendeu? Diabo
é a mesma coisa, Satanás é a mesma coisa. Vou lhe dar um exemplo. Jesus, ele queria sair de um lugar para ir para outro. Ele estava conversando com Pedro e falou: eu preciso ir lá, porque lá eu vou ser entregue na mão dos pecadores. Pedro falou assim: Senhor, de maneira nenhuma eu deixarei tu ir lá. E Jesus falou assim: para trás de mim, Satanás, pois tu não entende as coisas espirituais. Eu te pergunto, Deus estava falando com Satanás ou estava falando com Pedro? Não tinha nenhum Satanás ali. Ele estava falando assim: para trás de mim, tu que se opõe, tu quer se opor à obra de Deus, aquilo que eu vou fazer, tu quer se opor. Então, nesse momento, Jesus chamou Pedro de Satanás, mas Pedro não era um Satanás. Pedro apenas se opôs àquilo que Jesus queria fazer. Você entendeu? Então, essa palavra Satanás, diabo, é um adjetivo que significa apontador, acusador, opositor. É isso que essa palavra significa. Não existe nenhuma passagem na Bíblia, irmão, dizendo que caiu um diabo do céu, dizendo que caiu um Satanás do céu. Existem as passagens bíblicas que falam do nome de diabo e de Satanás, mas se você olhar as escrituras agora, com essa visão, você vai encontrar facilmente ali o diabo ali que está sendo empregado naquela passagem. Amém? Fica com Deus, irmão. Até a próxima, viu? Se você gostou, aperta o dedo aí no like aí, manda um joinha aí, certo? E comenta aí, se inscreve no nosso canal, tá bom? O nosso canal é Canal Preterista Escatologia Consumada. Amém? Fica com o Pai.